Olá, Itavuano, tudo bem? Saudades de vocês, sejam bem-vindos à aula de Geografia. Nós vamos continuar falando dos Estados Unidos, tá? Mas essa semana nós vamos começar a falar sobre os tipos climáticos e a hidrografia dos Estados Unidos. Primeiramente, falando sobre a hidrografia. O que é a hidrografia? Então, é um conjunto de rios, né? São as áreas que são ocupadas pelos rios dentro desse país que é tão famoso, tão falado a todo momento, que são os Estados Unidos. Lá no livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar esse conteúdo, ele está a partir da página 235, tá bom? Lá tem um mapa que mostra ali, né, as condições hidrográficas e os principais rios dos Estados Unidos. Mas nós vamos falar especificamente de 4 rios que são os principais. O primeiro rio que nós vamos falar é o rio Mississippi. O rio Mississippi, ele é extremamente extenso, ele possui um grande volume de águas, ele é utilizado tanto para transporte, como é utilizado para a produção de energia hidrelétrica nos Estados Unidos. E o que é mais interessante sobre esse rio é que ele corta os Estados Unidos do norte até o sul, desembocando aqui, tem sua foz no Golfo do México. Então imagine, ele passa por dentro da parte central dos Estados Unidos, de norte a sul. Então imagine a importância de um rio como esse, principalmente no que diz respeito ao transporte. É um rio extremamente importante para o país. O próximo rio é o Rio Colorado. O Rio Colorado ele é muito famoso e falado, principalmente porque ele é o responsável, né, pela existência, né, de uma das grandes, de um dos grandes cartões postais dos Estados Unidos, que é o Grand Canyon. Então, o que o Rio Colorado fez? Ao passar pelo meio dos arenitos, daquelas rochas que são facilmente destruídas pela água, ele foi construindo um canal. E cada vez mais, né, a partir, né, em milhares de anos, ele foi desgastando aquelas rochas e foi formando, né, aquelas... foi modelando, na verdade, o relevo e aquelas rochas, até que hoje a gente tenha o espetáculo que é o Grand Canyon e que é famoso aí no mundo todo. Todo mundo que vai para aquela região dos Estados Unidos procura passar lá para conhecer, porque realmente é uma obra natural muito bonita, né, que foi esculpida pelo Rio Colorado. O Rio Colorado também ele é muito utilizado para irrigação, né, nas regiões onde eles têm agricultura. Depois a gente tem lá o Rio Grande. O Rio Grande ele demarca a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Então ele é muito utilizado principalmente, né, como uma forma de impedir a entrada de imigrantes. Ele é bastante utilizado para irrigação também, tanto pelos Estados Unidos quanto pelos mexicanos. E aqui no mapa ele fica mais ou menos nessa região aqui dos Estados Unidos, bem ao sul. E por fim a gente tem ali o Rio Hudson. Olha que nome bonito. Né, tem até uma dupla sertaneja aqui no Brasil, né, o Edson e o Hudson, né, mas aqui não tem nenhum Rio Edson, só tem o Rio Hudson, lá nos Estados Unidos, Rio Hudson, olha que bonito. Esse rio, ele liga Nova York aos Grandes Lagos. Os Grandes Lagos estão mais ou menos nessa região aqui próxima do Canadá. Então imagine a importância desse rio também, principalmente no que diz respeito ao transporte ali daquela região. Pessoal, mudando a página lá, nós vamos fazer o quê? Eu vou deixar essa atividade da página 236 para vocês fazerem lá no sistema, que é bem simplesinha, só para relacionar as colunas, coisa de 2 minutos para fazer. Depois a gente vai começar a falar sobre o clima e a vegetação. Os Estados Unidos é um país muito grande em extensão territorial, né? Isso significa o quê? Que nós temos diversos tipos de clima ali dentro daquele país e também diversos tipos de vegetação. Por que que nós temos essa variação tão grande de climas e vegetação ali dentro dos Estados Unidos? Porque ele é grande no que diz respeito à latitude, né? A variação latitudinal dele é muito grande. Os Estados Unidos é banhado tanto pelo Oceano Pacífico quanto pelo Oceano Atlântico. Então ele recebe influência do quê? Da maritimidade nessas regiões aqui, no extremo leste e no extremo oeste. Né? Então a maritimidade vai fazer com que essas regiões mais próximas ao oceano sejam muito quentes, né? Aqui também. Né? Não muito quentes não, né? Mais aquecidos do que o interior, porque ele fica um pouco distante aqui da linha do Equador, então não é tão calor assim lá. Mas essa região que está mais no interior, em contrapartida, sofre a interferência da continentalidade. Sem falar que
que nós temos duas cadeias montanhosas aqui, ó, as rochosas e os Montes Apalaches, que fazem com que essa planície central dos Estados Unidos sejam muito influenciadas pelas massas de ar que entram dessas regiões mais frias vindas aqui do Canadá. E isso faz com que a área central dos Estados Unidos e a parte norte seja muito gelada, ok? Vocês vão ver lá no mapa climático dos Estados Unidos que inclusive tem uma área deserta, que fica mais ou menos aqui, ó, nessa região, tá? Onde nós temos a tão conhecida Las Vegas, que comprova que não existe uma área que não possa ser utilizada economicamente. Las Vegas ficava no meio do deserto, né? E os estadunidenses colocaram na cabeça que iriam aproveitar aquela área de deserto e iriam dar um destino muito lucrativo e rentável para ela. Fizeram o quê? Encheram de cassinos, né, casas noturnas, bares, baladas, e fizeram com que o mundo todo, toda a população solteira sonhasse em ir para Las Vegas. Os casados também, né? Mas Las Vegas durante muito tempo foi vista como o lugar, né, que você ia para curtir, aproveitar. E até hoje, as grandes feiras, né, relacionadas à tecnologia, elas acontecem em Las Vegas. Então é uma região que é muito rentável. E sabe qual é um detalhe muito interessante de Las Vegas? Tem dois conhecidos meus que sempre vão para lá, trabalho. Eles falam que é uma cidade que não existe criança. É uma cidade onde, em virtude da existência de muitas baladas, muitos cassinos, você não vê criança. É uma cidade que você só vê adulto. Olha que engraçado. Só quando vocês crescerem para vocês irem para Vegas, tá? Não é recomendado agora. Então, pessoal, essa região aqui é uma região mais deserta e é um pouco quente, tá bom? Aqui, nos Montes Apalaches e também nas Rochosas, nós vamos ter os climas de baixas temperaturas por conta das altas altitudes, né? No pico das montanhas e ali nas regiões mais elevadas é bem mais frio. Mas vamos lá, vamos falar de pedacinho por pedacinho então, tá? Essa região aqui dos Estados Unidos é uma região considerada, né, onde a gente tem aqui as partes mais desenvolvidas, Nova York, Washington, toda essa costa aqui, leste dos Estados Unidos e o nordeste aqui dos Estados Unidos também, ele é considerado uma área de clima temperado. Então é uma área onde você consegue perceber um pouco as estações, você tem invernos bastante rigorosos e as árvores que vivem nessa região, né, que nascem nessa região, são chamadas árvores caducifólias. Olha que nome bonito. Mas se vocês querem um nome feio para essas árvores, também tem. Elas são chamadas também de árvores caducas. Por quê? Porque no inverno elas perdem as folhas e no verão as folhas tornam a nascer. Oh, que bonito. Então, continuando lá. Já essa região aqui, que eu falei para vocês, é de frio de montanha. Então, frio de montanha por quê? Porque fica no pico da montanha lá, fica frio. Quanto mais vai subindo a montanha, mais vai reduzindo a existência de árvores e vão começando a nascer apenas arbustos e gramíneas, que são chamadas de tundra, ok? Ocorrem aqui e ocorrem nessas regiões mais frias também. Depois nós temos os climas que são frios, aqui nessa pontinha aqui do nordeste dos Estados Unidos, apaguei ali sem querer, é muito frio, muito próximo ao Canadá e é muito influenciada por uma corrente de águas frias que passa por essa região aqui, ó. É uma corrente do oceano, tá? Que passa por aqui e que acaba trazendo muito frio para essa região. Então é um clima quase polar, não chega a ser polar, mas é um clima frio. Esse clima frio, né, polar ou frio, ele também possui como vegetação a taiga e a tundra, né? Então são aquelas rasteirinhas nas áreas mais elevadas, onde você tem poucos períodos sem neve, e a tundra, e a taiga, que são aquelas árvores coníferas, né, que têm as folhas mais parecidas com espinhos, revestidos por uma espécie de cutícula que não permite que a neve permaneça, né, nas plantas nesse período. Pessoal, passado isso, né, vocês vão ver que lá no livro de vocês fala um pouquinho sobre as vegetações de altitude, que é isso que eu falei, fala sobre as pradarias. As pradarias são regiões mais centrais dos Estados Unidos, ficam nessa região aqui, né? As pradarias, elas têm características meio que semelhantes com a vegetação aqui do Rio Grande do Sul, os pampas. Então, são regiões onde você não tem uma quantidade muito grande de árvores, você tem mais arbustos e uma espécie de capim que toma conta de toda aquela região ali, tá?
Essas características elas já foram se perdendo nessa região central dos Estados Unidos, porque como o objetivo principal dos Estados Unidos era o desenvolvimento, né, principalmente econômico, essas regiões elas foram bastante devastadas. Depois a gente tem as condições desérticas, que são nessa área aqui dos Estados Unidos, que eu comentei com vocês lá sobre Las Vegas, e a vegetação principal são as xerófilas, que são os cactos, aquelas vegetações mais espinhentas e que aguentam mais tempo aí nas regiões que não tem muita chuva. E por fim, as florestas temperadas, que ficam mais ou menos aqui nos Estados Unidos e que tem como principal característica as grandes árvores, né, que são chamadas de sequoias, aquelas árvores muito altas que chegam, né, aí até 100 metros de altura. Então, extremamente grossas e que hoje já são raridade, quase não existem mais. Existem algumas que foram preservadas nos Estados Unidos e que são você pode visitar quando vai nos parques, né? Mas nas florestas mesmo existem pouquíssimas por conta aí da exploração de toda aquela região. Pessoal, por hoje é isso. Então a gente falou do clima, falou da vegetação dos Estados Unidos e falamos da hidrografia, perfeito? Vocês vão fazer a atividade que eu passei para vocês ali anterior da página 236 e o Pensar e Agir Global lá da 238, que é uma pesquisa que vocês vão fazer lá no caderninho de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar lá no sistema e eu vou responder para vocês e vou tentar auxiliá-los aí, né, de todas as formas. Outra coisa, os casos de coronavírus estão aumentando na nossa cidade, continuem se cuidando, usem o álcool gel, usem as máscaras quando forem sair de casa, se cuidem, cuidem da família de vocês, façam o que for possível, tá bom? Mantenham-se seguros até que a gente consiga voltar para a escola, para que a gente possa ter nossas aulas de novo. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima semana.